Você entrevistou pessoas, conversou a respeito do assunto com diferentes profissionais e pessoas até de áreas que não são necessariamente, né, a área da fala ou do ouvir. Mas o que você percebeu? Por que as pessoas se sentem na obrigação hoje de sempre ter uma opinião sobre tudo, de sempre ter uma resposta para dar? E como você falou, preferencialmente até uma resposta lacradora, né? De preferência, que meio que encerra o assunto. É, eu acho que é uma cultura, né? A cultura, ela é maior que a gente nem se pergunta, a gente não se faz perguntas e a gente não se escuta. Então, se você já vive numa cultura, essa cultura que nos engole, né, doutor? É, e a gente vive muito nesse automático, necessidade de ter razão. É uma questão cultural, né? A gente fala um pouco no livro, até eu vou entrevistar alguns psicanalistas, educadores que contextualizam para mim um pouco desse campo narcisista que a gente vive, uma busca por certezas imensas. Então aí quando a gente se confronta com o outro, com o diferente, com o estrangeiro, como essa cultura nos engole, isso muitas vezes ameaça a nossa própria convicção, a nossa própria existência. Então eu preciso colocar a minha verdade, ou o que eu acho que é verdade, como a verdade absoluta. Isso é um enrijecimento da personalidade mesmo. É um enrijecimento assim da nossa possibilidade de convivência com o outro, com o diferente. Isso vem lá de trás, pode ser que venha lá de trás, até com essa nossa cultura do consumo mesmo, né? De tudo ter que ser muito funcional para um conceito maior de felicidade, uma felicidade também muito plástica. Aí a gente está indo um pouquinho mais a fundo, né, em algumas coisas que eu trago no livro, mas eu acho que no fundo tem um pouco a ver com essa necessidade de certezas que a gente precisa para ter uma vida mais segura, lidar com o diferente, com o que pensa diferente de mim, com o que é diferente de mim. Se a gente não tem essa educação para a diversidade, pode ser muito ameaçador. Ameaça de maneira muito equivocada a nossa existência, parece que ameaça. Né? Então a gente vai reproduzindo comportamentos sem se questionar. Eu tenho realmente tanta certeza disso que eu estou falando, né? Enfim, vai muito para essa falta de escuta interna que eu falava na primeira resposta, da gente se questionar quais são minhas verdades, o que eu de fato acredito, o que de fato me alimenta. E aí você vai para as redes sociais que alimentam esse comportamento lacrador com os likes, os seguidores, e aí tem toda uma questão hormonal que Uhum. acontece no nosso corpo, né, a partir do estímulo que você tem, né, da aceitação que você tem de um público, estimulando esse comportamento lacrador de opiniões rasas e rápidas e definitivas. Então, uma coisa alimenta a outra. A minha proposta, quando eu escrevo o livro, é muito que a gente se questione, que a gente questione as nossas verdades. Será que eu de fato acredito nisso? O que de fato me alimenta? O que de fato me faz feliz? Se eu sair das redes sociais e me silenciar, o que, que me resta? Quem sou eu? Então aí a gente faz um caminho reverso, é a proposta que eu faço no livro, da gente fazer um caminho reverso. Em vez de ir para fora, dá tantas respostas, dá tantas opiniões, faz o caminho reverso. Se questiona a respeito das tuas verdades. O que de fato te faz feliz? O que de fato é felicidade para você? É, é muito mais um caminho de mergulho nas incertezas, sabe? Para a gente questionar o nosso narcisismo, essa nossa necessidade de se apaixonar por si mesmo. Será que eu consigo me apaixonar pelo outro diferente de mim? Quão engrandecedor isso seria? São muitas perguntas que a gente precisa se fazer, doutor, hoje, num mundo cada vez mais plástico, sabe? Automático, das redes sociais, que podem ser tão maravilhosas,
podem trazer tanto conhecimento para a gente, mas pode trazer tanto comportamento automático, que é esse comportamento das opiniões, da lacração, das fotos produzidas para um tipo de finalidade. A gente pode fazer tudo isso, mas precisa se questionar, precisa trazer um pouco mais para a consciência do porquê a gente faz o que faz, do porquê fala o que fala. E mais, aí você vai me perguntar, mas por quê, Peter? Porque as pessoas estão tristes. Porque eu vejo, assim como jornalista, crescerem os números de depressão, ansiedade, solidão, várias questões, né? Então, assim, se a pessoa está muito bem e muito plena com a vida que tem, com o que está acontecendo, tudo bem, não é para ela essa conversa. Agora, se as pessoas estão inquietas, como eu, inquietas, desejosas por um sentido maior da vida e tal, aí tudo isso faz sentido se questionar no seu narcisismo, se questionar nessas verdades absolutas. De novo, é tudo uma questão de se fazer pergunta e de se escutar, doutor.